EQM, eu tinha acabado de fazer 34 anos, então já tinha vivido bastante como adulto. Eu estava muito focado na carreira. E isso era meu foco principal. Eu era um corretor de imóveis, um trabalho de 7 dias por semana, do momento em que acorda até dormir, sempre disponível. E eu gostava os desafios disso. Eu gostava do dinamismo. E isso foi em 2008, então o mercado não estava ótimo. Então era um ambiente muito competitivo, do qual eu gostava. E era implacável, o que eu não gostava. Mas eu estava disposta a fazer o esforço necessário para avançar de maneira realmente ética. Mas o trabalho consumia a maior parte da minha atenção. E eu tinha um namorado muito sério e estávamos falando sobre casamento e ficando cada vez mais próximos disso. Em relação ao relacionamento, as coisas iam bem. Eu estava feliz com ele e ele era muito focado no trabalho. Então nós dávamos espaço um para o outro para fazer isso. E eu sabe como é. Provavelmente por fora tudo parecia realmente ótimo. E eu provavelmente teria dito que estava feliz, mas ainda havia aquela parte de mim antes da EQM, onde parecia um pouco vazia e com aquela sensação de é só isso. Simplesmente não me sentia pleno. E eu estava fazendo o quê? Eu achava que traria felicidade, mais ou menos. Você estuda, consegue um emprego, tem sucesso, se apaixona, mas à medida que eu ia marcando cada item, não era realmente me preenchendo profundamente. Eu sabia que tinha traumas e precisava curá-los, então fiz terapia. A espiritualidade sempre me interessou, explorei várias áreas, mas nada se fixou ou ressoou, apesar de ter tentado, o que eu chamaria de crenças cristãs. Então eu só seguia em frente. E eu não sabia o que era melhor. Agora, olhando para trás, penso, nossa, aquilo não parecia tão bom, mas na época achava bem bom. Tenho uma boa vida. O dia que mudou tudo era 22 de agosto de 2008. Minha experiência de quase morte aconteceu na sala de emergência. Então temos o horário exato, foi às 20 real naquele dia. Na noite anterior eu não estava me sentindo muito bem e fui dormir cedo. E aí, quando acordei na manhã seguinte, eu estava com calor, estava suando, estava fervendo de calor, mas ainda tinha o edredom, as cobertas sobre mim. E quando tentei tirar as cobertas, não conseguia mover meu corpo. E quando tentava, sentia uma dor excruciante. Era o tipo de dor, daquelas dores no corpo inteiro que você sente quando está com gripe, só que era como se fosse isso. Eu estava indo e vindo. Era bem cedo de manhã. O sol estava começando a nascer, então o meu quarto estava começando a clarear. E cada vez que eu abria os olhos, eu via que estava mais claro. Então eu sabia que tinha passado um certo tempo. Ela Eu tinha o telefone ao meu lado, o celular, o que é interessante agora, pois costumava carregá-lo na sala antes de dormir. Mas naquela noite, por algum motivo, o levei para o quarto. A sorte foi que fiz isso, pois finalmente consegui forças para me livrar das cobertas que me sufocavam. Peguei o telefone, liguei para um familiar e disse: algo está errado, eu me sinto péssimo. Estou com dor. Estou pegando fogo. Preciso ir ao médico. E ela disse: tá bom, deixa eu me vestir. Já estou indo. Não me lembro de nada até ela vir à minha casa para me buscar. Eu estava completamente. Foi um apagão total para mim e fomos primeiro ao hospital. Ela viu como eu estava, então fomos ao hospital.
em vez de tentar ir ao médico. O primeiro hospital ao qual eu fui era o mais próximo da minha casa. E eles fizeram uma ressonância magnética, mas o resultado foi inconclusivo. Então, fui encaminhado para outro hospital. Quando eu cheguei lá, eu estava sofrendo. Eu não conseguia manter minha cabeça erguida. Colocaram-me numa cadeira de rodas para me levar ao pronto-socorro. Minha cabeça estava pendendo. E eu estava mesmo. Quer dizer, eu podia sentir que estava morrendo. Naquele momento, eu sabia que meu corpo desistia. E, enquanto eu esperava pela tomografia, tudo ao meu redor ficou muito amplificado. As luzes do hospital já são bem fortes, essas luzes fluorescentes. Mas, nossa, parecia que estavam me castigando naquele momento. Havia crianças que eu podia ouvir na sala de espera, corredor afora, e parecia que estavam gritando. E então eu disse para alguém que estava comigo, eu falei, essas crianças estão tão barulhentas. E ela disse, na verdade, estão se comportando bem. Tudo estava tão amplificado. Até o relógio na parede, o ponteiro dos segundos, enquanto tiquetaqueava, eu podia ouvi-lo alto. E vieram me buscar para a tomografia computadorizada. Nesse momento, suspeitavam de cálculos renais, então precisavam colocar o soro antes de fazer o exame. Um tipo especial de exame que eles queriam fazer. Nesse momento, eu estava tão desidratado por causa da febre e eles não me deixavam beber ou comer nada. Não achavam veia no meu braço para o soro e lá estava eu deitado. O colchão em que eles te deslizam para dentro do túnel do tomógrafo. E eu estava ali deitado. E eu me lembro, foi quando comecei tentando sair do meu corpo. Foi quando não era apenas desmaiar porque eu estava doente ou com dor. Eu podia sentir tentando sair do meu corpo. E toda vez que a enfermeira tocava meu braço para tentar achar uma veia, isso me puxava de volta. E eu estava irritado, queria sair. Eu sabia o que acontecia. E eu disse à enfermeira, eu falei, só coloca a agulha, porque eu queria ou estar dentro ou estar fora. E então, ele colocou a agulha, fui fazer a tomografia. E eu não me lembro de nada disso. Eu me lembro depois sendo levado para a área no pronto-socorro onde eu esperaria pelo médico para ver o que fazer em seguida. Eu ainda não tinha tomado analgésico. Estava exausto, com 41 graus de febre, desfalecendo rapidamente. Lembro-me de sentir assim, ou de ter esse pensamento de que eu não aguento mais essa dor. Não aguento mais essa dor. E bem naquele momento, eu fechei os olhos e estava pegando fogo de febre e comecei a sentir um frio intenso ao mesmo tempo. E comecei a convulsionar. Eu podia sentir meu corpo todo tremendo, minha cabeça. Havia tanta pressão na minha cabeça, eu podia sentir as veias estourando na minha cabeça. E de novo me veio aquele pensamento: não aguento mais isso. E foi exatamente naquele momento que eu me desconectei completamente do mundo externo. De certa forma, me desconectei do meu corpo. Naquele momento, definitivamente me desconectei da dor, das sensações. E eu comecei olhando ao redor, dentro do meu corpo. Eu estava me sendo mostrado, quase como um filme de ciências do sangue circulando, como os vistos na aula de ensino fundamental ou médio. E eu conseguia ver isso. Eu conseguia visualizar os órgãos internos e as células. E era apenas uma simples observação. Eu não dava muita importância, apenas observava durante a viagem. E então percebi que estou olhando para um corpo moribundo, que
eu estou morrendo. Não era tanto um pensamento, mas sim uma certeza de que estou morrendo. E, nossa, é exatamente isso que se sente ao morrer. E eu não estava assustado. Eu realmente não senti emoção alguma em relação a isso. Você pensaria que eu sentiria, mas não tive emoção alguma. E bem naquele momento, eu saí do meu corpo. Foi rápido, questão de um instante. No teto, olhava para baixo, vendo a cena abaixo, tudo claro. Meu corpo ali deitado na maca. Mas me senti aqui em cima, no teto, e não fazia sentido. Então precisei de um momento para me orientar, para entender o que estava acontecendo. E à medida que eu percebia, o verdadeiro eu estava no teto, olhei para baixo, vi o corpo e entendi. Aquilo é só a minha casca. Eu não vi vida naquele corpo mais. E eu vi a cena ao meu redor, médicos, enfermeiros, as poucas pessoas ali que eu conhecia, que observavam tudo o que ocorria. E eu estava apenas absorvendo tudo, só olhando ao redor, observando. E de repente comecei devagarzinho, bem lentamente, flutuando para cima. Eu estava de costas, olhando para baixo. Eu estava muito, muito, muito suavemente, flutuando para trás e para cima. E as paredes do hospital começaram a desaparecer. Máquinas às quais eu estava conectado desapareciam. Os corpos já não estavam visíveis. Eu estava observando pequenas esferas de luz branca agora. Isso era a alma de todo mundo. Eu estava vendo a alma de todos. E vi como todos estavam conectados por um fio muito fino e iridescente, que é exatamente como uma teia de aranha parece, se você a vê, exatamente certo na luz do sol. E eu estava apenas absorvendo tudo. E então eu tive um momento em que observei que todas essas pequenas esferas de luz branca, todas essas almas, estavam realmente saltitando. Elas estavam realmente zumbindo ao redor. E eu pensei, porque todos eles estão correndo feito galinhas sem cabeça. Foi exatamente o que pensei. E não havia realmente julgamento nisso. Era apenas uma observação, porque isso está acontecendo. Eu não entendo. Da minha perspectiva, eu não entendia essa correria e o que parecia energia frenética. Então eu continuei recuando. E então eu estava realmente no que eu acredito que era o espaço intermediário por um tempinho. O vazio era muito escuro, foi muito rápido. Tive a sensação de que não iria querer ficar ali por muito tempo. E então fui rapidamente sugado para um túnel escuro, porém não assustador. Eu passava por ele como em um brinquedo de parque de diversões, me divertindo ao máximo. Era rápido, divertido e emocionante. Era emocionante. E isso foi muito rápido, atravessando o túnel. E então, eu imediatamente caí direto fora do túnel e eu estava neste lugar. Lindo, brilhante, límpido, luz branca, clara. E o contraste com o túnel era tão grande. O túnel é escuro e rápido, e a luz branca era brilhante e era muito tranquila. E então precisei de um segundo para me adaptar a essa mudança também. E assim que eu me acomodei ali, a primeira coisa que senti imediatamente foi a paz mais profunda que já senti na vida, uma sensação avassaladora de paz. Foi isso que senti. Seguro e aquecido. Me senti muito amado, confortável e cuidado, naquele lugar tão especial para mim.
Enquanto eu sentia a paz, comecei a sentir de verdade o amor que realmente começou, absorvido por completo. E foi amor verdadeiro e incondicional. Me senti compreendido. Quando eu estava na luz, me senti muito percebido por todas as partes de mim e muito aceita. E então, mais segurança surge quando você se sente visto e aceito e amado. A segurança se aprofunda. E eu estava apenas absorvendo tudo. Era tão bom, era muito revigorante. E comecei a perceber, eu sabia que meu corpo não estava lá, mas ainda podia sentir eu mesmo, de certa forma, minha alma, a parte que é unicamente eu. E comecei a perceber que havia lacunas sendo preenchidas. E comecei a me sentir mais completo à medida que as lacunas eram preenchidas. Tive a compreensão de que eram feridas sendo curadas, recebendo uma cura imensa, profunda e significativa. Percebi como tudo isso acontecia, acontecendo. E era muito suave, muito amoroso, muito cuidadoso e compreensivo. E quanto mais os buracos eram preenchidos, quanto mais sentia. Quase como se eu estivesse me fundindo à luz branca, mas ainda assim mantendo minha própria vibração única, meu próprio eu único. E então, com essa fusão, comecei a perceber que esta luz branca, esta bela luz branca, é também eu. Acabei de ter essa entendendo que eu não estou separado disso. Sou eu, faço parte de toda essa imensidão, dessa beleza que absorvo. E eu adorava cada minuto. E eu, então, naquele momento, percebi que não estava sozinho ali. Eu senti quase como se houvesse uma multidão ao meu redor, mas uma multidão bem confortável. Percebi que eram outras almas que estavam lá comigo. E eu não tive muito tempo para compreender isso, porque logo naquele instante eu ouvi, foi aquela voz inaudível que eu ouvi. Você tem que voltar. Uau! E isso foi, quer dizer, é como se fosse. Foi como um soco no estômago. Era a última coisa que eu queria ouvir, porque eu estava tão naquele momento. Eu estava tão presente naquele momento. E era tão bom que eu não conseguia pensar em mais nada além daquilo. E então, ouvir que você tem que voltar, eu não queria ouvir isso de jeito nenhum. E comecei a protestar. Eu disse: não, entenda, eu não quero voltar. Por favor, não me obrigue a voltar. E então ouvi novamente: você precisa voltar. Eu sabia que era isso que ia acontecer. Mesmo assim, protestei um pouco mais. E, naquele instante, senti-me recuar para dentro do túnel, rapidamente. E então, rapidamente, de volta ao meu corpo, entrando pelo topo da cabeça. Foi como se eu fosse sugado de volta para dentro de mim. E então, eu tive um pouco da dor, voltou. Eu senti a dor só por um brevíssimo instante, e foi o suficiente para eu saber: tá bom, estou de volta ao meu corpo, estou de volta a este mundo, aqui estou eu. E então foi um apagão total até mais tarde, naquela noite, quando fui para a pré-operatório me preparar para o que seria minha primeira cirurgia para me recuperar. Foi maravilhoso ter isso. Ainda me emociono tanto por ter vivido isso. Interação direta. Foi simplesmente: fico feliz que tenha sido assim, sem distrações, só eu e Deus. Quando sentia outras almas se aproximando, me perguntava o que era aquilo. Seriam
Um sinal divino? Parentes que já se foram? Dizer, tem sido uma jornada, e é uma jornada que ainda continua. Está chegando a 15 anos. Serão 15 anos em agosto, e eu, há poucos dias, tive um grande estalo, um momento eureka. Continua se desenrolando para mim, mas logo quando eu voltei, eu não estava pronto. Eu não tinha ferramentas para lidar com isso. Realmente não entendia o que era uma experiência de quase morte. Ouvi falar, pensava ser sobre pessoas em grande risco de morte. Honestamente, não sabia que era algo real em estudo. Não fazia parte do meu conhecimento, minha aprendizagem ao longo da vida. E então, quando voltei, eu tinha certeza absoluta, sem dúvida alguma. Sabia que morrera e entrara numa luz branca que acreditava ser Deus, que me amava, mas não tinha com quem falar. Comentei com algumas pessoas e eram as duas presentes quando morri, e então não conseguiam ouvir. Queriam seguir em frente daquela parte do ocorrido. Eu realmente acho que estavam. Devem ter ficado completamente traumatizadas por estarem ali e presenciarem aquilo. E então essas eram as duas pessoas em quem eu mais confiava com essa informação, de verdade. E quando não a receberam bem, desisti por um tempo de tentar falar sobre isso com alguém. E lembro que, após minha segunda cirurgia, comentei com o cirurgião em uma consulta de acompanhamento. Má ideia. Má ideia. Você é o melhor cara da ciência. Ele não quis ouvir. E ele até riu. Ele deu uma risadinha sobre isso. E isso simplesmente encerrou o assunto. Eu simplesmente desisti e fiquei bem doente por 3 meses após minha EQM. E eu tive muito tempo para refletir sozinho, porque eu estava tão doente que, se não estivesse no hospital, era esperado que eu ficasse na cama ou no sofá. E assim eu tive bastante tempo, sozinho, para pensar e tentar processar e integrar. E eu voltava muito no tempo durante aqueles poucos meses. E então eu retornava e lembro que algumas pessoas perguntavam: Você não quer assistir TV? Ou quer que eu coloque um filme para você? Não, eu não quero nenhum tipo de distração aqui. Eu só queria pensar sobre isso, mas não tinha ninguém com quem conversar. E então comecei a duvidar de mim mesmo, pensando, bem, será que eu inventei isso? E eu tomava muitos remédios para dor durante esse tempo. E eu continuava pensando, talvez, quando eu me recuperar, quando eu parar os remédios para dor, parecerá que tudo foi apenas um sonho. Mas então, o que aconteceu é que, assim que eu parei com a medicação, tudo mais parecia um sonho. E a EQM parecia mais real do que qualquer outra coisa. Isso foi muito confuso. E quando eu melhorei, eu estava, eu precisava voltar ao trabalho e começar a cuidar de mim mesmo novamente, e eu não conseguia. Eu ia. Lembro da minha primeira saída importante. É o meu namorado e nós fomos a uma loja de sapatos, e era um desses lugares tipo armazém, com tetos bem altos, cheio de gente. E tive um ataque de pânico total. Eu estava tão sensível, porque fiquei totalmente exposto na minha IQM. Estava sintonizado com tudo e todos. Estar em um lugar assim foi avassalador, e eu tive um ataque de pânico completo, e ele me tirou de lá. E, tentando entender isso, nós apenas pensamos, bem, talvez porque eu estava muito tempo em casa, foi a primeira vez que eu saí, mas eu ia ao supermercado e estava tão sensível. Eu estava captando as energias dos outros e estava absorvendo as emoções alheias.
E eu nunca tinha experimentado nada assim antes, e eu não sabia o que isso significava, eu não tinha as ferramentas para lidar com isso. Então acabei ficando em casa. Por cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, fiquei em casa, e era o único lugar onde eu sentia que conseguia controlar a energia ao meu redor, de certa forma. Mas eu estava com medo. Sair era assustador, especialmente sem entender o que acontecia. Eu não entendi o que foi dito. Eu nem sabia o que era um empata, e então tentar entender as sensibilidades era simplesmente impossível. E mesmo quando eu ficava em casa, lembro de muitas noites em que dormia com as luzes acesas. Eu estava realmente assustado, porque eu podia sentir tanta agitação ao meu redor, mesmo estando sozinho em casa. E tivemos uma tempestade de neve terrível. Foi uma dessas tempestades onde todo mundo fica em casa. Você não consegue tirar o carro da garagem. Todo mundo fica em casa. Lá fora estava muito silencioso. Eu comecei a ficar curioso. Comecei a estranhar algumas coisas que estavam acontecendo. Eu adorava relógios e tinha uma coleção bem legal. Não conseguia mais usar meus relógios Mock porque toda vez que eu colocava um, ele parava de funcionar. E então eu tentava o próximo e ele também parava. É, as portas automáticas, tipo nas lojas Target. Elas não estavam abrindo para mim, como se não me enxergassem. E veio uma tempestade de neve enorme, e era hora de refletir sobre tudo. Foi aí que comecei a pesquisar no Google. Foi o que aconteceu. E pesquisei algo, tipo, você pode usar relógios depois de morrer? Algo assim. E foi quando eu comecei a encontrar toda essa pesquisa sobre EQMs e os efeitos posteriores das EQMs. E quando eu lia a lista de efeitos posteriores, eu ia marcando tudo enquanto descia a lista. E esse foi um ponto de virada enorme para mim, poder dizer: isso aconteceu comigo. Eu tive uma experiência de quase morte. É uma experiência de quase morte. Médicos pesquisam isso. Eu não sou o único a quem isso ocorreu. O motivo de eu não poder sair é ter todas essas sensibilidades ampliadas. Compreender isso foi crucial para mim. E ainda assim eu não conseguia sair. Também não encontrava muitas informações sobre como lidar com as sensibilidades. Isso foi antes de existirem incríveis podcasts e canais no YouTube entrevistando pessoas que passaram por isso. Então eu estava meio que me debatendo sem rumo, mas eu sabia que precisava retomar minha vida. Ainda jovem, com apenas 36 anos naquela época, mergulhei de verdade no modo pesquisa, tentando entender o que as outras pessoas estavam fazendo, né? Tentando entender as recomendações dos pesquisadores. E outro momento decisivo para mim foi: meus amigos estavam preocupados comigo. Eles não tinham mais notícias minhas, não me viam mais. E eu sempre amei música, sempre. Um dos meus músicos favoritos ia se apresentar na cidade e meu amigo disse: vamos lá, bora. Tentavam me convencer a sair de casa. E eu disse: vocês são loucos. Eu nem consigo ir ao supermercado sem me sentir perdendo a cabeça e morrendo de medo. Mas vocês querem que eu vá sentar numa arena com 20.000 pessoas? Isso nunca vai dar certo. Mas eram convincentes. Eles disseram: a gente só quer que você apareça. E se sair 30 segundos depois, vamos estar orgulhosos de você por ter tentado. Então, concordei a contragosto. Uma das melhores decisões que tomei mudou minha trajetória. O que ocorreu foi: eu toco piano e violão, então eu escuto música de um jeito um pouco diferente por causa disso. Mas assim que ele começou tocando violão e cantando. Era assim mesmo. Era só eu e ele. E eu fiquei sentada durante todo.
concerto, 1 hora e meia, 2 horas, seja o que for. E quando acabou, lembro de pensar comigo mesma: "Como consegui fazer isso? Não me sinto esgotada. Eu não sei pelo que as pessoas ao meu redor estão passando." Quando cheguei em casa depois, eu realmente refleti bastante sobre isso. E o que eu acabei percebendo foi, quando voltei da minha EQM, eu estava sintonizado em tudo. E o que eu precisava aprender era como desligar. E até hoje estou sempre conectado. Então se tornou uma habilidade desligar. E indo ver aquele show, curtindo muito e ouvindo ele tocar. É assim que eu aprendi a me desligar. E aí, isso também me ajudou a canalizar. Bom, quando eu, ao realizar curas, canalizo o eu superior da pessoa, o que realmente importa, concentração, e é crucial esvaziar a mente para alcançar isso. E eu sigo o mesmo método para canalizar como faço para me desligar no meu dia a dia. É estranho quando você para pensar, mas é realmente concentração. E comecei a reunir ferramentas assim de todas essas maneiras aleatórias. E então, eventualmente, conectei-me com a Dr. Janice Miner Holden King. Quer dizer, ela é uma das principais pesquisadoras nessa área. Nós moramos a apenas algumas horas de distância um do outro e ela foi muito gentil. E realmente me ajudou muito, Siam. Durante minhas pesquisas no Google, encontrei uma dissertação sobre como os relacionamentos mudam. Após uma EQM, cerca de 70% a 80% das pessoas se divorciam. É um índice realmente alto. E ler a pesquisa foi esclarecedor. Realmente me ajudou a entender e formular o que tinha acontecido. Então, eu sofri por alguns anos depois disso e eu diria que é agora. Estou há 15 anos distante disso. Eu sinto quase como se eu estivesse no ponto ideal agora, onde aprendi a gerenciar muitos dos efeitos posteriores. Eu fui e me curei de tantos traumas não resolvidos que eu nem sabia que estavam lá. E agora estou no fluxo, adorando. Estado de fluxo. É o mais próximo que se pode estar da luz. Aquela paz. Simplesmente é tão bom.